Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa série aqui sobre os obsessivos compulsivos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as pulsões, como é que esse comportamento pode ter se formado. Vamos falar um pouco sobre afeto, sobre temperamento, enfim. Esse é o nosso tema de hoje. Como é que os obsessivos compulsivos lidam com a questão do controle? Vamos nessa então? Bom, vamos falar primeiramente sobre a infância. Como é que foi a parte da infância, né? Há aí uma questão de hipersensibilidade na infância. Há uma interação com os seus pais, há uma interação com os seus cuidadores, sobre um certo controle excessivo que houve naquela época e que isso esteve ligado aí com essa formação do obsessivo compulsivo. Alguns autores também falam de uma característica genética, dizendo que isso também pode aí vir da hereditariedade, mas isso são estudos que ainda tem muito a se desenvolver, tem muito a se explorar. Né? Nos hipomaníacos, como nós vimos, nós ligamos aí a fase oral, a oralidade, ao falar, ao comer. Aos obsessivos compulsivos, nós ligamos a fase anal. O que seria a fase anal? Segundo as teorias de Freud, a segunda fase da vida, que ela estaria relacionada aí dos 18 meses de vida, mais ou menos, aos 3 anos. E vem aí no controle do esfíncter. A criança, nessa fase, ela aprende a controlar o esfíncter, a sua defecação, né, aquilo que é seu, e entender que aquilo está saindo de dentro dela. Então é uma fase de aprendizado da criança entre colocar algo para fora e perceber aquilo que está sendo colocado. Então é uma dinâmica muito associada ao intestino, entre ser repreendido por algo e ter que ceder a essa repreensão, e essa fase do obsessivo compulsivo vai ser característica nessa dinâmica, a repreensão por algo e o ceder de alguma forma. Então a fase anal é a fase onde se caracteriza aí, possivelmente, a origem do obsessivo compulsivo. A obsessão e a compulsão também tem algumas características. Freud falava muito disso, dessa percepção que ele tinha de alguns fatores, como, por exemplo, a mania de limpeza, a teimosia, a pontualidade, estar sempre pontual nas reuniões, ou então a própria sonegação. Sonegar alguma coisa estaria relacionado aí a essa fase anal. E então nós vemos aí a importância desse momento da criança no banheiro, da criança aprendendo a lidar com esses impulsos entre o controle ou não controle, ou às vezes lidar com um impulso exagerado de um controle exigido pelos pais. Também temos aí as simbolizações, né? Às vezes estas questões da fase anal acabam aparecendo aí nos sonhos, aparecem nas falas, nas memórias, nas fantasias das pessoas. Em falas, um exemplo mais fácil para a gente entender, estaria ligado aí à questão de como estou me sentindo muito pressionado, estou me sentindo muito apertado, estou passando por uma fase muito apertada, ou então aquelas pessoas que dizem estou guardando muita coisa dentro de mim. Então tudo isso simboliza aí uma ligação com a fase anal, que é esse controle do intestino. Né? Então esse controle que vem ali em excesso, né, do intestino, ele vem aí muitas vezes dos pais, que podem estar exigindo da criança que esse controle exija muito cedo, né, ou melhor, que ele exista muito cedo. Como a gente disse, e lógico, é apenas um parâmetro, a fase anal ela começa ali a partir dos 18 meses, quando os pais exigem da criança, de alguma maneira, de alguma forma, que ela passe a controlar melhor o seu intestino, ela não tem essa percepção, já que o esfíncter passa aí a ser mais amadurecida a partir dos 18 meses de vida. Então essa criança ela se sente ali incomodada com essa cobrança dos pais, lembrando que esta é sempre a percepção da criança, não que os pais queiram ali de fato que ela controle, mas a forma que ela está interagindo com esses pais. Né? Então esse controle que vem dos pais e essa percepção da criança faz essa dinâmica entre transformar o que antes era um domínio, porque a criança não tem um domínio até que o esfíncter esteja amadurecido, até então se transformar em dominação, em ser dominado.
em se transformar em submissa a uma determinada situação. Então nós vemos essa dificuldade de controlar as coisas, como por exemplo, querer controlar o tempo, querer controlar o dinheiro, querer controlar a limpeza, sentimentos, números, enfim, nós vemos aí essa obsessão por controle que muitas vezes a pessoa não consegue ter, e ela não consegue trabalhar essa dinâmica que veio lá então da sua fase anal. Por isso essa ligação do obsessivo compulsivo com o controle, com a dificuldade em controlar situações, né? E muitas vezes nós vemos aí um conflito afetivo muito grande relacionado aí à raiva e medo, né? Por isso que nós falamos do obsessivo e do compulsivo. O obsessivo ele vem com essa raiva de ser controlado por alguém, ser controlado por alguma situação, mas também tem o medo logo na sequência de ser punido por esse alguém, né? De ser aí então de alguma forma castigado por isso que foi exigido no controle. Então nós falamos aí de uma forma de racionalizar e moralizar, são outros dois mecanismos de defesa que surgem aí com a questão da anulação, né? O racionalizar nessa perspectiva de entender esse processo de raiva, essa cobrança, e a moralização depois com uma forma de entender, de compreender essa punição que pode existir. Então por isso que é comum aí a gente ver esses comportamentos de raiva, às vezes nas pessoas, por não conseguirem controlar algo, ou por quererem controlar algo, mas de certa forma sempre acabam fazendo outra coisa com uma forma de compensar. Por isso, obsessivo compulsivo. Tem a raiva pelo controle, mas tem o medo da punição. E nós vemos isso também em clínicas, né? A questão do medo e da raiva aparece também em clínica, só que muitas vezes o analisando ele tenta vir num processo de negação também dessa raiva. Então ele não fala dessa raiva, assim como naquela fase infantil havia uma dificuldade de falar dessa raiva do controle dos pais. Isso também se repete aí na clínica, né? E esse controle, essa raiva toda também vem aí de uma renúncia, de um processo normal, né? Que é o amadurecimento normal da criança, do esfíncter, e que passa a ser então sendo exigido, né? De alguma forma a criança se sente pressionada para que ela transforme isso então em algo aceitável. Então nós vemos aí o processo normal e uma forma de aceitar. Então a criança naquela época, naquela renúncia, ela tem sempre uma perspectiva de que haverá um fracasso, porque ela sempre vai acabar cedendo a essa situação. Na clínica não é muito diferente, como estava comentando, e muitas vezes a raiva está subentendida, mas ela não está demonstrada, e o próprio analisando aí acaba tomando algumas outras atitudes, como por exemplo atrasar o pagamento, como punir, interromper a fala do analista, fazer cara feia por alguma coisa que foi dita, mostrar a língua, enfim, tem várias características, várias ações que o analisando faz em clínica. Um outro aspecto que aparece bastante também é a questão da vergonha. Os analisandos acabam criando expectativas, projetam estas expectativas e depois se sentem constrangidos, se sentem desapontados quando essas expectativas não são supridas pelo analisando, ou melhor, pelo analista ou pelas pessoas que estão em volta. Então surge muito a questão da vergonha também. Mas e você? Você se sente controlado o tempo todo? O que te controla? E como é que você lida com esse controle? Você faz mesmo com cara feia? Como é que isso funciona aí para você? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima!